Você já sentiu que a vida perdeu o colorido, que os dias ficaram cinzentos e a esperança parecia murchar como uma flor esquecida? Já desejou recomeçar, mas não sabia por onde, nem se teria forças para florescer de novo? Hoje vou te contar uma história sobre recomeço, cura e esperança, inspirada na vida e na intercessão de São Francisco de Assis, o santo que enxergava Deus em cada flor, em cada anímel, em cada sopro de vida. Boa noite, meu filho, minha filha, aqui é a vovó Terezinha trazendo mais um momento de fé, reflexão e esperança para aquecer o seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de um novo começo, de um milagre de cura, de um jardim de esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento é uma semente de amor espalhada pelo mundo. Hoje quero te apresentar Clara, uma mulher de olhar doce, mas que carregava no peito uma tristeza antiga. Clara era professora, apaixonada por plantas e jardins, conhecida na vizinhança pelo cuidado com as flores e pelo sorriso gentil. Mas, nos últimos meses, a alegria tinha desaparecido. Depois de perder o marido por uma doença repentina, Clara se fechou no próprio mundo. O jardim, antes cheio de vida, agora estava abandonado, as flores secas, o solo duro. Os vizinhos sentiam falta da presença de Clara, das histórias contadas no portão, dos bolos partilhados, dos conselhos dados com ternura. A dor da perda parecia não ter fim. Clara acordava cedo, mas não tinha ânimo para sair da cama. O tempo passava devagar, e cada dia era igual ao outro. O jardim, que antes era seu refúgio, virou lembrança de dias felizes. As plantas murchavam, e Clara sentia que junto com elas, sua esperança também secava. Foi numa manhã de outono, enquanto olhava pela janela, que Clara viu um pequeno pardal pousar no galho seco da roseira. O pássaro cantou baixinho, como se quisesse chamar sua atenção. Clara se lembrou então das histórias de São Francisco de Assis, o santo que conversava com os pássaros, que via beleza na simplicidade, que acreditava na força da criação para curar as feridas do coração. Naquele instante, Clara sentiu um desejo novo, cuidar de uma única flor, só para ver se ainda era capaz de fazer algo florescer. Com mãos trêmulas, foi até o jardim, escolheu uma muda de girassol e plantou no vaso mais bonito que tinha. Regou com cuidado, conversou com a planta, pediu a São Francisco que a ajudasse a cuidar daquela pequena vida. Os dias passaram, e Clara começou a sair mais vezes para o jardim. Aos poucos, foi limpando os canteiros, recolhendo folhas secas, preparando a terra. Cada gesto era uma oração silenciosa, um pedido de cura, um passo tímido em direção à esperança. O girassol crescia devagar, mas firme, buscando o sol mesmo nos dias nublados. A vizinhança percebeu a mudança. Dona Lourdes, amiga de longa data, foi a primeira a visitar Clara, levou um bolo de fubá, sentou-se no banco do jardim juntas, relembraram histórias antigas. Dona Lourdes falou sobre São Francisco, sobre como ele encontrava Deus na beleza da criação, sobre a importância de cuidar das pequenas coisas para reencontrar a alegria. Clara sentiu o coração aquecer. Decidiu então fazer uma promessa. Se o girassol florescesse, reabriria o jardim para as crianças da vizinhança, como fazia antes. Prometeu também rezar todos os dias, pedindo a São Francisco que curasse não só seu jardim, mas também seu coração. Naquela noite, Clara sonhou com um campo florido, cheio de pássaros, borboletas e crianças correndo. No centro do campo, São Francisco sorria, cercado de animais, e dizia: a esperança é como um jardim, precisa de cuidado, de paciência, de fé. Não desista de plantar, mesmo quando tudo parece seco. Deus faz florescer até o solo mais árido. Clara acordou com uma paz nova. Sentiu que, mesmo pequena, sua esperança estava renascendo. Decidiu cuidar do jardim como quem cuida da alma, com amor, com paciência, com fé. E é assim, meu filho, minha filha, que começa a nossa história de hoje. Uma história sobre dor, recomeço, cura e esperança. Nos próximos capítulos,
Você vai acompanhar os desafios, as lágrimas, os milagres e as flores que só quem confia na intercessão de São Francisco de Assis pode ver brotar. Se essa introdução tocou seu coração, escreva nos comentários. São Francisco, faz florescer minha esperança. E compartilhe com alguém que precisa de um novo começo. Que o Deus te abençoe, que São Francisco interceda por você e que sua vida seja um jardim de milagres e esperança. O girassol de Clara crescia devagar, mas era como um pequeno milagre no meio do jardim esquecido. Todas as manhãs, ela se levantava mais cedo, regava a planta, conversava com ela e, em silêncio, pedia a São Francisco de Assis que cuidasse daquele broto de esperança. O gesto, simples, foi se tornando um ritual sagrado. Clara Saint-Chacul, ao cuidar do girassol, cuidava também de si mesma. Poucos, a rotina de Clara começou a mudar. Ela passou a sair mais vezes de casa, a abrir as janelas, a deixar o sol entrar. O jardim antes abandonado foi ganhando vida. Clara limpava os canteiros, removia folhas secas, ajubava a terá. Cada pequena vitória menos uma folha nova, um botão que surgia, um passarinho que pousava menos, era celebrada como um sinal de que a vida podia sim recomeçar. Dona Lourdes, sempre atenta, notou a transformação da amiga. Passou a visitar Clara com mais frequência, levando sementes, mudas e palavras de incentivo. Juntas, plantaram violetas, margaridas, manjericão e até um pezinho de alecrim. Dona Lourdes dizia: São Francisco ensinou que cada flor é uma oração, cada jardim é um altar. Quando a gente cuida da criação, cuida também do coração. Clara, tocada por essas palavras, decidiu rezar todos os dias no jardim. Sentava-se no banco debaixo do limoeiro, fechava os olhos e, mesmo sem muitas palavras, entregava sua dor e sua esperança a Deus, pedindo a intercessão de São Francisco. Santo amigo dos animais e das flores, ensina-me a ver beleza na simplicidade. Ajuda-me a curar meu coração, como estou tentando curar este jardim. O tempo passou e o girassol começou a crescer forte, com folhas largas e caule firme. Clara sentia-se orgulhosa, mas ainda havia dias difíceis. Às vezes, a saudade do marido apertava, o vazio voltava e a tristeza ameaçava tomar conta. Nessas horas, ela buscava refúgio no jardim, cuidava das plantas, conversava com os pássaros e, aos poucos, sentia a paz voltar. Um dia, enquanto regava as flores, Clara encontrou um filhote de passarinho caído no chão, tremendo do frio. Sem pensar duas vezes, pegou o bichinho com cuidado, fez um ninho improvisado em uma caixa de sapatos e cuidou dele até que pudesse voar de novo. O gesto simples trouxe alegria não só para Clara, mas para as crianças da vizinhança, que passaram a visitar o jardim para ver o passarinho e ouvir as histórias da tia Clara. Aos poucos, o jardim foi se tornando ponto de encontro. Crianças brincavam, vizinhas trocavam receitas e mudas, idosos sentavam-se para conversar e sentir o perfume das flores. Clara percebeu que, ao abrir o jardim, abria também o coração para a vida. O girassol, agora quase florido, era símbolo de tudo o que ela estava vivendo. Crescer devagar, buscar a luz, resistir ao vento e à chuva. Numa tarde de sábado, Clara decidiu organizar uma pequena oficina de jardinagem para as crianças da rua. Ensinou a plantar sementes, a cuidar das plantas, a respeitar a natureza. Falou sobre São Francisco de Assis, sobre o amor aos animais, sobre a importância de proteger a criação. As crianças ouviram encantadas, e cada uma levou para casa uma mudinha de flor, prometendo cuidar dela com carinho. A notícia do Jardim de Esperança se espalhou. Pessoas de outros bairros começaram a visitar, trazendo sementes, mudas, histórias de superação. Uma senhora, Dona Célia, contou que havia perdido o marido há anos e que só encontrou consolo ao cuidar de um pequeno jardim em casa. Um jovem, Pedro, disse que superou a depressão, ajudando a mãe a cultivar hortaliças. Todos tinham uma história de dor, mas também de recomeço. Clara percebeu que o jardim era mais do que um lugar bonito. Era um espaço de cura, de partilha, de fé. Inspirada por São Francisco, passou a rezar com as crianças antes de cada oficina,
agradecendo pelo dom da vida, pelo sol, pela chuva, pelos animais e pelas flores. Senhor, faz de nós instrumentos da tua paz. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Onde houver dor, que levemos cura. Onde houver desânimo, que plantemos esperança. O girassol, finalmente, abriu sua flor. Clara chorou de emoção ao ver a cor amarela brilhando no meio do jardim. Sentiu que aquela flor era a resposta de Deus, sinal de que a esperança pode sim florescer mesmo depois da maior dor. Naquela noite, Clara sonhou novamente com São Francisco. No sonho, ele caminhava pelo jardim, sorrindo, e dizia: "O jardim que você cultiva fora é reflexo do jardim que Deus está renovando dentro de você. Não desista de plantar, de cuidar, de esperar. A cura vem devagar, mas ela chega." Clara acordou com um coração leve. Sabia que ainda teria dias difíceis, mas agora acreditava que, com fé, paciência e amor, o jardim da esperança nunca morre. No próximo capítulo veremos como Clara enfrentará uma nova crise, e como o jardim de esperança se tornará fonte de cura para toda a comunidade. Pela intercessão de São Francisco de Assis, o jardim de Clara florescia, e a esperança parecia, enfim, ter encontrado morada em seu coração. Mas como toda história de cura, a vida sempre reserva novos desafios. E o verdadeiro milagre acontece quando a fé é testada no terreno da dor. Tudo parecia caminhar bem, até que um temporal forte atingiu a cidade numa noite de domingo. Ventos violentos, chuva intensa, trovões que faziam a casa tremer. Clara, sozinha em casa, rezava para que o jardim resistisse. Quando o dia amanheceu, o cenário era de destruição. Galhos quebrados, flores arencodas, o girassol tombado pelo vento. As crianças da vizinhança chegaram correndo, chorando, ao ver o jardim devastado. Clara sentiu uma tristeza profunda, como se todo o esforço tivesse sido em vão. Dona Lourdes tentou consolar a amiga, mas Clara estava inconsolável. "Eu achei que já tinha sofrido tudo, Lourdes. Agora que eu estava começando a florescer de novo, perdi tudo outra vez." Dona Lourdes abraçou Clara e disse: "Não, foi você quem ensinou que a esperança é como um jardim, que ela pode ser replantada, mesmo depois da maior tempestade." Clara, ainda abalada, entrou em casa e se ajoelhou diante da imagem de São Francisco de Assis, com lágrimas nos olhos. Fez uma oração sincera: "São Francisco, eu achei que já estava curada, mas a dor voltou. Meu jardim está destruído, e meu coração também. Me ajuda a não desistir, a acreditar que ainda é possível recomeçar. Ensina-me a ver beleza até nas perdas, a confiar que Deus pode fazer florescer de novo, mesmo quando tudo parece perdido. Dá-me paciência para esperar, coragem para plantar outra vez, e fé para não me fechar na tristeza." Nos dias seguintes, Clara evitou sair de casa. O jardim, antes ponto de encontro, ficou vazio. As crianças, tristes, deixaram bilhetes e flores na porta, mas Clara não tinha forças para recebê-las. Dona Lourdes, preocupada, insistiu para que a amiga não se isolasse. "Clara, o jardim não é só seu. Ele é de todos nós, e a esperança que você plantou aqui não morreu com a tempestade. Está viva em cada criança, em cada vizinho, em cada flor que você ensinou a cuidar." Essas palavras começaram a ecoar no coração de Clara. Uma noite, sonhou novamente com São Francisco. No sonho, o santo caminhava pelo jardim destruído, mas sorria e dizia: "O jardim mais bonito é aquele que nasce depois da tempestade. Não tenha medo de recomeçar, Clara. Deus faz novas todas as coisas." Clara acordou com uma paz diferente. Então, saí de casa e visitar o jardim mesmo destruído. Ao chegar, encontrou as crianças esperando por ela, cada uma segurando uma muda, uma flor, uma semente. Lucas, o menino mais tímido, disse: "Tia Clara, a senhora sempre nos ensinou a não desistir. Vamos reconstruir o jardim juntos?" Comovida, Clara aceitou ajuda. Juntos, começaram a limpar o terreno, replantar as mudas, ajubar a terra, regar as sementes. Dona Lourdes trouxe ferramentas, Dona Célia fez bolo, Pedro trouxe música com seu violão. O jardim
antes símbolo da dor de Clara, agora era símbolo de união, de partilha, de esperança coletiva. Durante o trabalho, Clara percebeu que, enquanto cuidava do jardim, era também cuidada por todos ao redor. Cada palavra de incentivo, cada sorriso, cada mão suja de terra era uma oração viva, um milagre silencioso acontecendo. No final da tarde, exausta, Clara sentou-se no banco sob o limoeiro e, em silêncio, agradeceu a Deus e a São Francisco. Obrigada, Senhor, por não me deixar sozinha. Obrigada, São Francisco, por me ensinar a recomeçar, a partilhar, a confiar. Que este jardim seja sempre sinal de cura, de esperança e de amor. No domingo seguinte, Clara convidou toda a vizinhança para uma oração especial no jardim. Reunidos sob o céu aberto, cada um agradeceu pelas pequenas e grandes graças recebidas. Clara, emocionada, conduziu a oração: Senhor, faz de nós instrumentos da tua paz. Onde houver desânimo, que levemos esperança. Onde houver dor, que levemos consolo. Onde houver solidão, que levemos amizade. Que este jardim seja sempre um lugar de cura para todos que aqui chegarem. São Francisco intercede por nós e ensina-nos a amar a vida, a natureza e uns aos outros, como verdadeiros irmãos. O silêncio que se seguiu foi cheio de paz. Muitos choraram, outros sorriram, todos sentiram que o jardim era mais do que terra e flores. Era um altar de esperança, um santuário de cura. A tempestade, que parecia ter destruído tudo, revelou o verdadeiro milagre. Força da comunidade, o poder da partilha, a cura que nasce do amor e da fé. Clara entendeu que mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode fazer florescer esperança nova no terreno mais machucado. O recomeço do jardim, após a tempestade, foi mais do que uma simples reconstrução de canteiros e flores. Foi uma verdadeira reconstrução de vidas, de laços, de fé. Clara, que antes se sentia sozinha e sem forças, agora se via cercada por uma corrente de amor e solidariedade. O que era dor virou partilha, o que era perda virou oportunidade de recomeço. Com a ajuda das crianças, dos vizinhos e de novos amigos que chegavam de outros bairros, o Jardim de Esperança floresceu como nunca. Cada canto trazia uma história, uma muda plantada em memória de alguém querido, uma árvore dedicada a uma família que recomeçava, um canteiro de ervas medicinais para quem buscava saúde. Clara incentivava todos a colocar placas com frases de esperança e agradecimento. Aqui floresceu o perdão. Neste canteiro nasceu uma nova amizade. Gratidão pela cura. O jardim se tornou um refúgio para quem precisava de consolo. Gente que enfrentava luto, depressão, doenças ou solidão, passava por ali, sentava-se em silêncio. Sentia o perfume das flores, ouvia o canto dos pássaros e muitas vezes encontrava alguém disposto a ouvir e rezar junto. Clara, com sua doçura, acolhia cada um, oferecia chá, um pedaço de bolo, um abraço. Muitas vezes, não era preciso dizer nada menos, o jardim falava por si. Por São Francisco de Assis, Clara começou a organizar oficinas de cura espiritual e emocional. Convidava psicólogos, terapeutas, padres e até voluntários que sabiam cuidar de plantas e animais. Juntos, ensinavam a comunidade a cuidar do corpo, da mente e do espírito. As crianças aprendiam a plantar, a respeitar os animais, a agradecer pela vida. Os adultos partilhavam dores e vitórias, aprendiam a perdoar, a pedir ajuda, a recomeçar. Uma das oficinas mais marcantes foi a de cartas para o jardim. Cada pessoa era convidada a escrever uma carta, contando sua dor, seu pedido de cura ou sua gratidão. As cartas eram enterradas sob uma árvore especial, a Árvore da Esperança. Ali, todos os meses, a comunidade se reunia para rezar, agradecer e celebrar as graças recebidas. Com o tempo, começaram a surgir relatos de pequenos e grandes milagres. Uma senhora que sofria de depressão encontrou ânimo para voltar a viver após cuidar de um canteiro de lavandas. Um menino que não falava por trauma começou a se comunicar ao cuidar dos coelhinhos do jardim. Um casal que estava separado se reconciliou
após plantar juntos uma roseira. Até Dona Lourdes, que já era idosa e solitária, voltou a sorrir e a fazer planos, sentindo-se útil e amada. O pároco da cidade, emocionado com a transformação da comunidade, passou a celebrar missas e bênçãos no jardim. Em datas especiais, todos se reuniam para cantar o Cântico das Criaturas de São Francisco, agradecendo a Deus pelo dom da vida, natureza, da amizade e da cura. O sucesso do Jardim de Esperança chamou a atenção de outras cidades. Vieram jornalistas, voluntários, peregrinos. Clara foi convidada a falar em escolas, igrejas e encontros de espiritualidade, sempre levando mudas de girassol e sementes de esperança. Sua história inspirou projetos semelhantes em bairros vizinhos, hospitais, asilos e até presídios. O jardim virou símbolo de recomeço. Pessoas que nunca tinham plantado nada descobriram o prazer de ver a vida brotar da terra. Crianças aprenderam a cuidar do planeta. Adultos redescobriram a alegria de servir. A cidade, antes marcada por notícias tristes, agora era conhecida como a cidade do jardim que cura. No meio de tudo isso, Clara percebeu que o maior milagre havia acontecido dentro dela. A dor da perda do marido ainda existia, mas agora era acompanhada de gratidão pelos anos vividos, pelos amigos conquistados, pelas vidas tocadas. O vazio foi preenchido por novos afetos, por um sentido renovado de missão. Clara entendeu que a cura não é esquecer a dor, mas aprender a florescer apesar dela. Numa tarde de primavera, enquanto regava o girassol que sobreviveu à tempestade, Clara sentiu uma brisa suave e ouviu no coração as palavras de São Francisco: a esperança é dom de Deus. Quem planta com amor colhe milagres. Não temas as tempestades. Elas preparam o solo para flores mais fortes. Clara decidiu então criar o Dia da Esperança, uma celebração anual no jardim, reunindo toda a comunidade para plantar, rezar, partilhar histórias e agradecer. Nesse dia, cada pessoa ganhava uma semente e um bilhete com uma mensagem de São Francisco. O evento virou tradição, atraindo visitantes de longe, espalhando fé e alegria. O jardim, agora cheio de flores, árvores e vida, era também um memorial de superação. Cada canto contava uma história de cura, de uma criança que voltou a sorrir, de um idoso que reencontrou sentido, de uma família que recomeçou. E no centro de tudo, Clara, com seu olhar doce, era testemunha viva de que Deus faz novas todas as coisas. Ao olhar para trás, Clara via uma estrada marcada por perdas, lágrimas, recomeços e milagres. Entendeu que, com fé, paciência e amor, qualquer vida pode florescer de novo. O Jardim de Esperança, nascido da dor, tornou-se fonte de cura para muitos, e principalmente para ela mesma. Meu filho, minha filha, chegamos ao fim desta história, que nos ensinou tanto sobre a força da esperança, da fé e da cura que nasce do amor. Duque da Clara, com seu Jardim de Esperança, nos mostrou que, mesmo nas maiores dores, Deus pode fazer florescer a vida, a alegria e a paz. O jardim que nasceu da tristeza se tornou símbolo de recomeço, união e milagres silenciosos. Cada flor, cada árvore, cada sorriso compartilhado é testemunho de que a cura verdadeira acontece quando abrimos o coração para o amor de Deus e para a solidariedade com o próximo. Clara nos ensina que a dor não precisa ser o fim da história, que, com paciência, fé e coragem, podemos plantar sementes de esperança que florescerão em milagres para nós e para quem amamos. Que o cuidado com a criação, com os animais, com as pessoas, é também cuidado com a alma. Que você, que me escuta agora, possa levar essa lição no coração. Nunca desista de plantar, de cuidar, de esperar. Mesmo quando o solo parecer árido, Deus pode fazer brotar flores de vida e amor. Que São Francisco de Assis interceda por você, renovando sua fé e enchendo sua vida de paz e cura. Sei, esta história tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e recomeço. Escreva seu amém nos comentários e, se quiser, conte qual jardim você deseja ver florescer em sua vida. Sua participação ajuda a espalhar
fé, coragem e amor para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e voltar sempre para ouvir novas histórias. Fazer orações e fortalecer sua caminhada com Deus. Que Deus te abençoe, que São Francisco te guie e que sua vida seja sempre um jardim de esperança e cura. Com carinho, da vovó Terezinha. Até a próxima história.